bem. Com esse panorama aí do dashboard, agora nós vamos para o próximo tópico, né? Para as próximas telas aí. Nós vamos falar agora um pouco sobre o cadastro de produtos, né? Vocês verão as novidades relacionadas ao cadastro de produtos. Assim como a Agatha bem mencionou, o layout está totalmente funcional, novo, moderno, mas também existem melhorias que foram feitas no que diz respeito ao cadastro de produtos. Então, seguindo aí a mesma lógica que a Agatha iniciou, né? Então, do lado direito aqui, vocês estão visualizando o RP legado, o RP antigo, e aqui do lado esquerdo nós temos o RP 2.0. Então, nós vamos acessar aqui o menu lateral, e aí já vai aí uma grande mudança de layout e de funcionalidade para todos vocês. Agora, todo o nosso menu, os menus que vocês estavam acostumados a visualizar aqui na parte superior, né? Eles estão aqui na parte lateral agora, né? É uma navegação muito mais fluida, muito mais prática para ajudar nesse sentido. E aí no decorrer dos vídeos, né, vocês verão a realocação de algumas informações, menus que estavam em um lugar agora estão em outro, mas fiquem tranquilos que vídeo a vídeo nós vamos demonstrando isso para vocês. Então vamos falar agora sobre o cadastro de produtos. Então menu lateral, cadastro de produtos, eu tenho aqui as minhas opções, e só fazendo uma comparação com o antigo, né? Então eu tenho aqui a parte de estoque e aqui eu tenho os produtos. Quando você clicava em novo produto, você tinha esse preenchimento. Já estamos acostumados, aqueles que já usam já sabem aqui do preenchimento, mas vamos destacar aí uma grande mudança que nós temos. Então, no RP legado, né, no RP antigo, você tinha aqui o preenchimento desses campos, e aí aqui embaixo eu tinha tipo de produto. E aí você definia os tipos: simples, combo, processo produtivo ou produção automática. O que mudou e o que mudou para melhor, né? Acessando aqui o nosso novo RP, o RP 2.0, acesso aqui produtos. Aí eu tenho aqui a minha visualização do meu cadastro de produtos. E aí aqui, estando populado, né, vocês vão visualizar aí todo o seu banco de dados de produtos. E eu tenho aqui o botão Novo Produto. Então, clico aqui em Novo Produto e aí já vejam as grandes mudanças que nós temos aí relacionado ao nosso cadastro de produto, certo? Então, você tem as informações iniciais. Lembrando que esse vídeo não é para te ensinar a cadastrar um produto, é apenas um conceito entre o que é o RP 2.0 e o que era no RP legado, certo? Então você vai fazer o preenchimento e aí vamos destacar uma grande mudança. Em tipo de produto, o que nós antes tínhamos, aqueles tipos pré-determinados, hoje nós temos apenas 3 tipos de produtos. E é o que nós vamos destacar aqui neste vídeo. Então eu tenho o tipo de produto simples, o tipo de produto insumo e o tipo de produto coleção. Então essa é uma mudança de conceito que você precisa ter no RP 2.0. Os tipos de produtos são esses. O que é o produto simples? É o que nós já estamos acostumados e já estávamos com o conceito. Então é um produto que você pode comprar diretamente do seu fornecedor e revende no seu estabelecimento. O produto do tipo insumo é o produto que você irá utilizar em um processo produtivo, seja de produção automática ou seja de processo produtivo. E aí eu imagino que se você já é um usuário do RP legado, você está se pensando, bom, mas onde que está o produto, o processo produtivo? Onde que está a produção automática? Não se preocupe. Você vai ver no próximo vídeo que a Agatha for gravar o conceito de ficha técnica. No RP 2.0, nós desmembramos esses conceitos. Uma coisa é o cadastro de produto, outra coisa é a ficha técnica, onde você vai definir se é processo produtivo ou produção automática. Beleza? Mas eu não vou me aprofundar, porque isso vai ser mencionado aí pela Agatha. Exatamente, Giovanni. Isso é um ponto muito interessante, pessoal, porque o cliente, por exemplo, que não vai trabalhar com produção, o cliente que vai trabalhar só com varejo ali, por exemplo, venda de roupas, vamos supor, ele não vai ter acesso a essa parte ali que vocês estão vendo de ficha técnica, né? Para ele não tem utilidade. Então, antes ele tinha acesso, né, no RP legado que vocês viram, de ver as opções ali de produção. Agora, ele só vai ter um layout mais otimizado, digamos assim,
para o contexto dele, né? Então ele não vai ter o botãozinho ali de ficha técnica, porque não faz sentido, e ele não vai utilizar, né? Então, isso é um tópico bem interessante. E o Giovanni também vai comentar sobre essa questão da mudança de coleção, né? Coleção de combo, como era antes, como que ficou agora. Muito bem, obrigado, Agatha. Esse adendo aí é muito importante. Então, mencionamos aí o simples de o insumo, e aí o tipo de produto coleção, e esse é um termo novo, mas é o conceito de produto combo que nós tínhamos em nosso ERP antigo. Então, quando você selecionava aqui o tipo de produto combo, no ERP legado, você adicionava os novos produtos. No nosso ERP 2.0, mesma coisa. Quando eu escolho o tipo de produto coleção, ele vai me trazer aqui as informações relacionadas ao meu produto de coleção, que é o conceito antigo que nós tínhamos de produto combo, certo? E aí, fora essas mudanças aí que existem aí nos tipos de produto, né? O simples, insumo e coleção, as outras informações relacionadas ao cadastro de produto, elas seguem a mesma lógica. Não houve nenhuma alteração na lógica do cadastro de produto, a não ser essas informações que nós já destacamos. Então você vai ter aqui a informação se você vai controlar estoque sim ou não. Você vai ter aí as informações de código de barras. E aí, logo abaixo aqui de código de barras, nós temos uma grande novidade, não na lógica, mas em facilitar, em otimizar o seu tempo no cadastro de produto e na gestão aí dos seus produtos. O que nós tínhamos antes aqui no nosso ERP legado, quando nós vínhamos aqui em informações extras, por exemplo, e aqui exibir em quais terminais? Apenas dando o contexto, né? Um cenário em que o cliente tem autoatendimento, tem smart menu, tem cardápio digital, ele precisava ir até essa tela aqui, em informações extras, e especificar em quais terminais esse produto seria exibido. No nosso ERP 2.0, eu já tenho aqui a disponibilidade. Então eu especifico aqui em quais canais de venda o meu produto estará disponível. E vejam que grande sacada e que grande otimização de tempo nós temos aqui. Então imagine o seguinte cenário. O cliente, ele já tem aí 4, 5 totens de autoatendimento, ele tem smart menu, ele tem cardápio digital. E ele cadastra um novo produto. Por padrão, o cadastro de um novo produto, ele já virá disponível em todos os canais de venda. Isso otimiza e muito o tempo de você, cliente, e do nosso cliente final lá na ponta. Agora, eu quero escolher, definir, personalizar em quais canais será disponível. Então, eu tenho aqui a opção de editar, e aí eu posso desselecionar ou selecionar os meus canais de venda. Se eu tenho mais de um PDV, se eu tenho mais de um totem de autoatendimento, então eu consigo ter essa personalização. Então isso é uma grande facilidade, uma grande otimização de tempo para a operação do nosso cliente. Em cadastro de produto, seria isso. Essas são as informações que nós temos. Uma outra otimização e um conceito que talvez seja interessante de ser mencionado. Assim como a disponibilidade dos produtos lá na aba Informações Extras, no nosso PDV legado, a imagem do produto ela era configurada aqui, correto? No nosso ERP 2.0, a imagem já está aqui no cabeçalho, né? Você já consegue clicar aqui e escolher uma imagem determinada para esse produto. Isso vai facilitar a operação também. Outro ponto importante, né? Nós estávamos acostumados no ERP legado, no ERP antigo, que o SKU era um código numérico sequencial, que o sistema criava de maneira automática e você, se quisesse, poderia editar. Mas no ERP 2.0 isso facilitou, isso mudou. Então eu vou cadastrar aqui o produto teste. Quando eu inicio aqui o preenchimento do produto teste, o SKU ele já é parcialmente preenchido com uma sugestão. Se você quiser, você pode alterar isso,
mas ele pode seguir aqui com esta nomenclatura e essa padronização do SKU. Além disso, a descrição, que antes era em informações adicionais, informações extras, agora ela já está aqui na tela principal do nosso cadastro. Então eu já consigo visualizar aqui essas informações. Certo? Feito isso, lembrando, né, que esse vídeo não é um vídeo que instrui o passo a passo de um cadastro de produto. É apenas um vídeo demonstrativo para que vocês entendam o que mudou e quais são as melhorias e as otimizações que nós temos aqui no RP 2.0. Salvamos, o produto vai ser salvo e aí eu vou conseguir visualizar as minhas informações. Algo também muito interessante, né, e em comparação que nós temos com o RP legado e RP 2.0, é a organização e os filtros que nós temos aqui no nosso cadastro de produtos, na nossa listagem de produtos. Anteriormente, né, no nosso RP legado, eu tinha os filtros e as minhas pesquisas, que eu tinha numa única tela, né, todos os meus produtos, e aí eu tinha as minhas variações ali de visualização. No nosso RP 2.0, eu tenho aqui a visualização de todos os produtos e eu já tenho pré-determinado, pré-criado aqui a possibilidade de visualizar todos os produtos com variações, todos os que são coleções, todos os que são insumos e os excluídos. Então isso facilita e muito a pesquisa e a organização do nosso cadastro de produtos. Além disso, né, outra informação bem interessante que nós temos, voltando aqui num novo produto, aqui em adicionais e sugestões, no nosso ERP legado eu tinha ali o campo de produtos adicionais, e aqui eu também tenho, né? E aí eu tenho aqui tanto adicionais como sugestões, que eu posso compor esse cadastro e fazer a vinculação, quantidade mínima e máxima. Algo também interessante de se destacar, não mudou o conceito, não houveram alterações, mas na aba de dados básicos do nosso novo produto, eu tenho aqui o campo de fornecedor. Então, se eu quero determinar aqui já um fornecedor, especificar aqui um fornecedor, um código e já um fator de conversão, no momento que eu cadastro o produto, eu consigo ter aqui essas informações. E aí isso já vai ficar salvo, e aí numa futura importação de XML, eu já vou conseguir visualizar e aplicar essas informações. Então isso não mudou, está apenas mais simplificado aqui na nossa tela de cadastros. Maravilha, pessoal. Então agora a gente vai seguir aqui na parte dos produtos, né? Só que vamos falar um pouquinho de variação, né? No nosso contexto aí antigo que era atributos, tá? Então só para a gente relembrar, né? Onde que a gente tinha essa informação de atributos. Então, dentro do cadastro do produto, né? Estou num outro RP aqui, a gente tinha aqui a função de informar atributos, né? E aí, previamente, esse atributo precisava ter sido criado já, né, para a gente conseguir vincular o atributo aqui, certo? Agora, a gente tem um cenário mais otimizado. Então, dentro do cadastro do produto, né, ele pode escolher aqui dois tipos de variação. Variação em grade, né, que é ideal aqui para tamanho, cor, modelo, né, e variação de valor composto, que daí é utilizado de fato para o nosso cenário de food, tá bom? Então vamos ver como é que funciona aqui. Variação em grade, a gente clica aqui em adicionar e a gente já consegue, nesse momento aqui, adicionar as variações. Então, por exemplo, eu vou escolher tamanho, vou colocar pequeno, ó, e ele já tenho esse botãozinho aqui que eu posso adicionar todas as opções também, se eu desejar, tá? Então, coloquei pequeno, médio, grande e extra grande. Ah, eu só tenho pequeno, médio e grande. Vou tirar o extra grande daqui, beleza? Tamanho e vou colocar cor também, né? Então, poderia ir selecionando aqui as cores ou adicionar todas as opções. Eu vou excluir aqui, e aí lembrando, claro, que isso daqui é pré-cadastrado e que a gente também tem como editar essas possibilidades aqui em variações e opções. Então vamos voltar um pouquinho e vamos entrar aqui na parte de variações e opções. Lá dentro do RP antigo, né, nós tínhamos aqui engrenagem, configurações gerais, produtos e aqui
a parte de categorias, unidade de medida e atributo de produto, que a gente cadastrava os atributos, as variações e tudo mais, né? Agora, no cenário novo, né, dentro aqui da abinha produtos, a seção variações e opções, a gente tem as opções aqui. Então, aquelas opções que vocês viram eu montando dentro do cadastro do produto estão disponíveis aqui. Então, a variação cor, variação tamanho e tamanho numérico, né? Eu posso criar uma nova variação da mesma maneira que eu fazia lá dentro do RP antigo, clicando aqui em novo atributo, né? E criando a minha variação da mesma maneira, né? Ou eu posso editar uma já existente, né? E aí colocar aqui as variações desse atributo, né? Então, aqui, ó, branco, preto, azul, vermelho, verde, posso adicionar mais opções com imagem também e o valor já no próprio, na própria variação. Exatamente como a gente tinha a mesma lógica lá do RP legado, tá? Ou criar uma nova variação, tá bom? Mesma lógica. E aqui a gente tem a opção da variação e as configurações de cálculo, que também segue a lógica anterior, né? Qual que vai ser o tipo de cobrança, se vai ser o maior valor escolhido, a média entre os valores, proporcional à quantidade, né, acumulativo. E aqui as quantidades, se ele é obrigado a selecionar ou se ele não é obrigado, né, que a gente colocava zero, se ele é obrigado a selecionar pelo menos uma opção, né, e no máximo 3, por exemplo. Mesma lógica, vamos voltar lá para ver. Então, o cliente não é obrigado a selecionar, põe zero. Eu quero que ele escolha pelo menos uma, até 3 opções, né? Cobrar a partir de quantidade X, então, por exemplo, uma opção eu não quero que ele, se ele selecionar somente um, eu não quero que ele cobre, eu quero que ele cobre a partir de 2. Aquela lógica de adicionais, né? Quando o cliente está usando atributos como adicionais, por exemplo lá nos toppings do sorvete, por exemplo, né? Ele pode escolher um topping grátis e os outros vai ser cobrado, né? Esse cobrar a partir de quantidade, tá? E o método de cálculo, mesma ideia do anterior. Soma total, né, dos escolhidos, dos valores selecionados, a média entre os valores ou o maior preço, tá bom? Então, pessoal, configuração, criação de atributo aqui de variação segue a mesma lógica, tá bom? Então, só para passar essa ideia aqui para vocês. Agora, voltando aqui para dentro do produto, aqui na variação, a gente seleciona lá, então, a variação correspondente, né? Cor, tamanho e vai selecionando e configurando aqui as opções. E as opções que aparecem aqui são as opções que foram disponibilizadas lá em variações e opções, beleza? E as opções aqui da grade. Então, essa é a ideia da variação em grade, né? Que a gente já tinha esse conceito também bem tranquilo no RP Legado. E a variação de valor composto, né, vai entrar aqui como uma variação para food. Então, por exemplo, os sabores das pizzas, né? Então, vou criar, inclusive já consigo criar por aqui mesmo. Sabores pizza, né? Então, vou colocar aqui, ó, mozzarella 35 e a calabresa 35 também. Maravilha. Então, entraria aqui nessa opção de variação composta, tá? Então, a gente utilizaria nesse contexto. Terminou essa tela de preencher as opções, né? Vou para continuar, ele vai me perguntar se o cliente pode escolher, como que o cliente pode escolher. Aqui eu vou, vamos supor, estou configurando uma pizza de um sabor só, então ele é obrigado a escolher um, no máximo um, né? E eu quero que seja soma, porque na realidade vai ser apenas um valor, então isso daqui não vai interferir, né? Mas vou colocar a soma ali. E aí salvamos. E aí ele já traz aqui então a variação criada, né? Adiciono aqui as opções que eu vou disponibilizar e clique em adicionar. Então a gente já tem aqui o sabor da pizza. Se eu quisesse colocar um segundo atributo, por exemplo, quer bebida, né? A gente poderia também adicionar. Então adicionar a variação, né? E colocaríamos aqui uma nova variação. Quer bebida? Que aí o cliente vai selecionar
Coca-Cola, por exemplo. Daí ele vai cobrar R$10 na Coca. Sprite, R$10. Vou colocar apenas opções aqui mais rápidas pra gente, né? Quer bebida? Não. Seria 0. E se ele quiser, ele seleciona a opção e vai somar ali o valor, né? Beleza. Continuar. O cliente pode escolher 0 nessa, no caso, né? Se ele não quiser. Ou eu poderia deixar obrigatório para ele selecionar pelo menos a opção não, né? Mas daí vai da lógica que você quer disponibilizar e pelo menos uma opção, né? E a soma aí do valor que ele escolheu. Salvamos. E aí disponibilizamos também as opções das bebidas e adicionamos. Então, nesse produto que eu estaria criando, por exemplo, para disponibilizar, pizza pequena, né, um sabor, teria essas duas variações. As variações dos sabores e as variações das bebidas. Então, bem tranquilo aqui também. Então, agora a gente vai falar sobre a parte da ficha técnica, que foi justamente aquele cenário que o Giovanni mencionou de o cliente que vai trabalhar com produção, ele vai ter acesso a essa tela. O cliente que não vai trabalhar com produção não precisa ter acesso a essa tela, né? Então, ele só vai ter acesso à parte de produto. E aqui tem essa diferença, né? Lá no RP legado, a gente definia dentro do cadastro do produto o tipo de produto, né? Se ele era uma produção ou não. Aqui nessas flags, né? E aí o cliente que trabalhasse, por exemplo, com apenas varejo ali, que não está relacionado à produção de food, né? Por exemplo, ele ainda visualizaria isso sem necessidade, né? Já no ambiente novo, a gente então tem esse novo botãozinho aqui, ficha técnica, no qual a gente consegue gerenciar os produtos que são de produção, tá? Clientes que não têm produção no plano não vão ter acesso a esse ambiente, beleza? Então, bem tranquilo. Os produtos já foram cadastrados, né, já foram disponibilizados, e eu entro aqui daí para fazer a configuração da produção dele. Então, vou selecionar aqui a pizza, e aqui dentro ele coloca para mim qual é o tipo de produção, se eu vou trabalhar com um processo produtivo ou se eu vou trabalhar com uma produção automática. Nesse nosso cenário, vai ser uma produção automática. Então, preciso informar aqui quais vão ser os componentes, né? Vou selecionar aqui o produto, o insumo que já foi criado. E aqui a tela é muito parecida com a lógica que a gente já tinha anteriormente, né? Selecionei o produto aqui da ficha técnica, né? Qual vai ser a quantidade, qual é o valor, né, desse produto aqui para ele considerar na produção e se vai ser opcional ou não na produção dessa ficha, tá? Importante, antes lá dentro do RP legado, nós tínhamos o campo desperdício. Foi removido esse campo por hora, tá? O time está avaliando se ele vai voltar ou não, mas por enquanto nós não temos esse campo desperdício aqui no RP novo, beleza? E aí vai inserir os componentes e aqui vai informar também o custo, né? E aí aqui a gente tem algo muito parecido com o que nós tínhamos aqui dentro do cadastro do produto, aqui na calculadora, né? Que aparece no valor do produto. Então, aqui no valor de venda, a gente tinha essa calculadorinha, né? Que a gente podia colocar o valor de custo médio, a porcentagem, ele já definiria o valor de venda para a gente, né? Agora, no RP novo, a gente tem esse outro campo aqui que fica muito melhor de visualizar, né? Então, coloquei qual foi o custo aqui deste componente, ele já trouxe aqui como o custo total. É claro que se eu tivesse mais componentes, ele somaria o custo total. E aí ele já sugere um preço com base aqui na porcentagem. Então, eu quero ter 100% de lucro, eu vou vender a R$20. E eu já posso clicar aqui em aplicar preço também, tá? Nesse produto. O preço atual dele estava como R$0, eu já posso ajustar ele para 20, de acordo aqui com os meus componentes, né? Então,
na medida que eu vou adicionando os componentes na ficha técnica com seus respectivos custos, ele já me mostra o custo total, né? Já me deixa aplicar a porcentagem para definir qual é o preço. Então, está muito mais intuitivo do que o RP anterior. Então, finalizei aqui a parte, né, de informação da ficha técnica. E aí, para definir se ele é processo produtivo ou produção automática, deixo flegado em cima qual é a opção. Então, ele é produção automática, deixei como produção automática. Quando eu volto aqui nos produtos, ele está como produção automática. E aí, pessoal, se a gente desejar cadastrar um processo produtivo, a gente só muda a flag aqui, segue a mesma lógica que a gente já tinha no RP Legado, inserimos os componentes, quantidades, o custo dessa ficha técnica para essa produção, né? E aqui segue a mesma lógica, tá? E aí, depois de eu fazer essa alteração, vou salvar. Aqui no meu caso não tenho novas alterações. Vou até mudar aqui para vocês verem. Ó, vou colocar R$8. Salvo. Salvei com a flag de processo produtivo. Então, quando eu volto aqui para essa tela, o produto já está com um processo produtivo. E aí, já linkando um outro tópico que a gente vai falar mais a seguir, é a parte de estoque, né? Antes, lá dentro do nosso RP Legado, a gente tinha esse botãozinho aqui de produção, pedido de produção, produção e finalização, para dar entrada num produto do tipo produção, né? E por hora, a gente segue com essa mesma lógica, tá? Então, tem um produto do tipo processo produtivo, vou lá em estoque, produção, né? Então, tem um módulo de produção, e esse módulo de produção me leva para a tela anterior do RP Legado. Então, essa tela ainda segue sendo a mesma lógica do RP Legado, tá? Em breve teremos novidades aqui nesse tópico também. Então, com isso, pessoal, a gente conseguiu abranger aqui para vocês, né? Produtos do tipo simples, né? Simples de insumo, coleção. Falamos aqui da ficha técnica, como aplicar um produto processo produtivo, produção automática, né? O que mudou aqui nesses contextos, né? Variações aqui falamos também como gerenciar, então tá muito mais tranquilo, né? Eu não preciso ficar mudando de telas para criar variação. Vocês viram que eu consigo criar lá dentro do próprio produto, né? E já fazendo um contexto aqui só para mencionar para vocês. Vocês viram que lá dentro do cadastro do produto, né? A gente consegue criar a categoria, mas eu também tenho a gestão de categorias por aqui, né? E aqui a gente tem a mesma lógica, né, de selecionar as imagens, né? Então, com o que a gente tinha no RP Legado, a gente vinha aqui em engrenagem, configurações gerais, produtos, e aí a gente encontrava a tela aqui de categorias, unidades de medida e atributo. Agora está muito mais otimizado, né? Então a gente tem aqui na parte de produtos, na abinha de produtos, categorias, unidades de medida também, né? E vimos que dá para criar a categoria e fazer edição dela dentro do próprio cadastro do produto, né? Então, só para dar um recap aqui, dentro do próprio cadastro, a gente tem a opção de criar a categoria e já fazer a gestão aqui dos ícones. Então, isso é bem bacana, beleza? Nos próximos vídeos a gente vai entrar aí falando também de lista de preço e das configurações fiscais. Maravilha, então, pessoal. Nós vimos aqui com vocês, então, cadastro de produtos no RP novo, né? Vocês visualizando como era no RP Legado para ter essa contextualização, né? E aqui ficou muito mais simples, muito mais otimizado para o nosso cliente. Obrigado, Agatha. Obrigado, pessoal, pela atenção. Finalizamos aí o primeiro vídeo dessa trilha aí do RP 2.0. No próximo falaremos sobre estoque, né? A movimentação dos produtos. Então, muito obrigado. Até o próximo. Valeu, pessoal.